Vamos lá, meus irmãos. Começando aqui nossa gravação. Mais uma vez, graça e paz. Boa noite a todos. Amém. Hoje nós estamos iniciando Introdução ao Antigo Testamento 2. Estaremos tratando sobre os livros poéticos, livro de sabedoria, profetas maiores, profetas menores. Estamos dando sequência à introdução do Antigo Testamento. Terminamos a introdução do Antigo Testamento 1 e hoje a gente vai mergulhar aqui nessas porções tão maravilhosas da Palavra de Deus. Quero ler com vocês, como é costume, Salmos 23, eu vou ler somente o versículo 1. Salmo de Davi, tão conhecido por todos nós, que diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Vamos agora, eu vou passar para vocês a grade do curso, a ementa dessa matéria, e em virtude do horário que tivemos alguns problemas técnicos, então esse período devocional acaba sendo um pouquinho menor, mas a gente vai estar passeando em bastante textos e eu não tenho dúvida que, além de ser um momento de muita instrução, a gente também vai aprender muito sobre os Salmos, Provérbios, todas essas porções tão especiais que, de fato, tem muito para nos ensinar. Deus se comunicou com o seu povo por meio de cânticos, por meio de escritos de sabedoria, e isso é uma riqueza inestimável para a história do povo judeu, do povo cristão e para nós também como Igreja de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês a grade do nosso curso, só para que os futuros irmãos que um dia forem fazer o nosso curso conheçam um pouco sobre o nosso seminário. Nós temos o curso básico, de duração aproximadamente de 1 ano. Ele é mais voltado para os obreiros, é um curso mais simples, que não é tão profundo, é básico, mas não é uma escola bíblica. E depois temos o nosso curso médio bacharel, o nosso curso médio de duração de 3 anos, e o curso bacharel mais 2 anos, concluindo essa formação. O curso médio bacharel, na realidade, é porque nem todos os irmãos que se iniciam no nosso seminário, eles desejam fazer essas matérias aqui que estão sendo destacados em vermelho. O curso médio é para formar obreiro, professor de escola bíblica dominical, pastores, missionários, e o curso de bacharel é para fazer com que essas pessoas se tornem mais profundos nos estudos bíblicos. E no bacharel nós dedicamos um tempo bem especial às línguas originais, a matérias teológicas e assuntos mais reflexivos. E nós estamos aqui, em Introdução do Antigo Testamento 2. Como vocês sabem, nosso curso é por módulo, então o aluno do curso médio ele pode estar iniciando em qualquer fase, porque é módulo, e depois que o aluno completa esses 3 anos de curso, que aqui está subdividido em 6 semestres, aí sim ele inicia o curso bacharel, eliminando essas matérias. Nós chamamos curso médio bacharel porque o nível do nosso curso médio ele é de nível bacharel. Tá bom, meus irmãos? Joia até aí? Tranquilo? Eu sei que vocês já conhecem o curso, mas como é costume, eu gosto de sempre no início do módulo de explicar para aqueles que um dia forem conhecer o nosso seminário, né? E agora vamos para a ementa dessa matéria. Vamos lá para a ementa. Quero mostrar para vocês a grade do que nós estaremos trabalhando agora, o programa de aula que nós estaremos trabalhando agora. Então, esse é o nosso programa de aula e dessa matéria, né? Introdução ao Antigo Testamento 2. Opa. Créditos, horários, objetivo. Leia para nós, Júnior, rapidinho, por favor. Como é costume, irmãos, antes da leitura, todas as aulas são gravadas para que os irmãos possam estar utilizando e no futuro também para que a gente possa estar disponibilizando essas aulas para alguns alunos que queiram fazer o curso em outros lugares, tá bom? Objetivo dessa matéria. Pode ler para nós, Objetivos. Júnior? Ok.
Introduzir os alunos ao panorama geral dos livros poéticos de sabedoria e profético do Antigo Testamento, provendo claro entendimento dos aspectos gerais do livro de Jó a Malaquias, tais como origem, formação, línguas, temas principais, data, canonicidade e aspectos sociológicos, históricos, geográficos e culturais. Ótimo. Em outras palavras, nós estaremos aqui trabalhando sobre esse material, aprendendo sobre a importância de tudo isso, voltado a esses livros de Jó até Malaquias. Na nossa divisão bíblica é de Jó a Malaquias, mas a terminologia seria livros dos profetas, livros de sabedoria e livros de salmos. Parece simples, muito simples, mas há uma complexidade muito grande nesses livros, há uma riqueza muito grande nesses livros. É comum ouvir que as pessoas leem muito livro de salmos, e geralmente as pessoas fazem isso pelo fato de se identificarem com aquela porção, já que o salmista fala de dilemas da vida, fala sobre sofrimentos, fala sobre lutas contra inimigos. Então, diante de toda essa complexidade, todas as pessoas, quando vão ler a Bíblia, um dos livros que mais eles se identificam é o livro de Salmos. No entanto, quando vamos estudar o livro de Salmos, nós não imaginamos como é rico os assuntos doutrinários, a beleza, a doutrina, a complexidade, e que num primeiro momento nós não percebemos, nós somente notamos por cima. Então a gente vai estar mergulhando e vai ser muito agradável esse momento, tá bom? Então, resumo do programa, continua lendo para nós, Júnior, por favor. Resumo do programa: abordagem introdutória da matéria com relação entre tempo e cronologia do Antigo Testamento para a atual época e o estudo das divisões do Antigo Testamento, bem como a abordagem dos aspectos gerais de cada livro que pertença aos livros poéticos de sabedoria e proféticos. Ou seja, lembrando, a nossa querida irmã Maísa está iniciando o curso conosco agora. Maísa e demais irmãos, né, que um dia forem fazer esse curso, introdução ao Antigo Testamento, a introdução ao Novo Testamento. Quando nós pensamos nesse tema, nessa matéria, a princípio parece que a gente só vai pegar a Bíblia e vai ler a Bíblia e simplesmente vai estudar o texto no português e mais nada. Mas quando nós fazemos essa matéria, olha que interessante, a nossa base, o foco é a Bíblia, invariavelmente. É a Bíblia na nossa gramática e a Bíblia também nas línguas originais. Só que quando nós vamos falar sobre a introdução do Antigo Testamento, nós temos que abrir o leque sabendo do seguinte, que introdução do Antigo Testamento você vai estudar um pouco de história bíblica, você vai estudar um pouco de arqueologia bíblica, você vai estudar um pouco de teologia bíblica, você vai estudar um pouco de geografia bíblica, ou seja, olha a complexidade da matéria. História mundial, muitas vezes. Então, o que acontece é que nos livros de introdução não tem tempo hábil para a gente mergulhar em tudo quanto gostaríamos. Por isso que a gente faz apenas uma introdução. Mas essa introdução, que parece que é simples, ela já é muito profunda, porque nós temos aqui como matéria religiosa, vamos assim dizer, um assunto de praticamente 2.000 anos de formação. E nós estamos a 2.000 anos de distância de quando a Bíblia foi formada. Ou seja, olha a complexidade. Nós estamos a 4.000 anos antes de Abraão. Então, nós estamos estudando introdução do Antigo Testamento e vamos estudar do Novo Testamento. A gente vai estudar desde os dias de Abraão até o Novo Testamento. São 2.000 anos de história. Então, perceba como que é complexo e é grande os assuntos para a gente mergulhar. Por isso que essa matéria é introdução. E mesmo sendo introdução, ela já é maravilhosa, porque a gente vai
degustar de muitas coisas maravilhosas. Então, tudo bem até aí, irmãos? Alguma dúvida? Resumo do programa, tá tranquilo? Ok. Programa. Nós estaremos fazendo agora uma breve recapitulação dos assuntos tratados na matéria de introdução do Antigo Testamento 1, recapitulação das divisões do Antigo Testamento. E vamos dar início ainda hoje à introdução dos livros poéticos, introdução dos livros de sabedoria, livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e depois os livros proféticos, livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e introdução aos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. E assim terminamos, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E vem simplesmente um último ponto, que é pontos culminantes do período interbíblico. A gente só vai mencionar algumas coisas sobre isso. E assim fechamos essa matéria. Pretendo fazer em 10 encontros, como eu disse. Nós estaremos usando aqui aula expositiva, leituras do livro-texto, apresentações do slide, e eu também darei um trabalho dessa matéria. Assim como tivemos um trabalho de um livro na matéria anterior, eu quero que os irmãos já escolham o livro que vocês estarão fazendo o trabalho para o final desses nossos 10 encontros, tá bom? Teremos uma prova, e a minha nota ela é baseada em prova, leitura do livro-texto e trabalhos extras, tá bom? E a bibliografia... Recapitula aí como são divididos os trabalhos, nota da prova. Isso, vou recapitular. A média para passar de ano é 7, e a nota ela é composta por 3 pontos: prova, leitura do livro-texto e trabalhos extras. Então, Maísa, você que está entrando agora, depois eu explico mais detalhadamente no grupo de WhatsApp, nos períodos final da aula, tá bom? Mas a leitura do livro-texto são, pelo menos, vale 4 pontos, a prova vale 3 pontos e os trabalhos extras valem 3 pontos. Se o aluno fizer tudo isso e for muito bem sucedido, tira um 10 com muita facilidade. Né, Gil? O Gil é um bom aluno, sempre tira 8, 9 e 10. Não é isso, Gil? Glória a Deus, pela misericórdia. Mas, se não ler o livro-texto, praticamente já vai para a recuperação. Porque mesmo que tire 10 na prova, você vai ficar com 3. E mesmo que faça os trabalhos extras, vai ficar com 3. Mas precisa de 7 para passar, já está de recuperação. Por que eu criei esse critério, irmãos? Eu criei esse critério para forçar o aluno, de fato, a ler o livro-texto. Né? Nós estamos... Está com o livro-texto aí em mãos, tio? O meu livro-texto, algum abençoado pegou e isso. Vira do outro lado, tio. Do outro lado. Isso. Maísa, depois, esse é o livro-texto. Tá bom? O Ellison. Eu vou passar para vocês. Está aqui, é esse nome aqui, Está aqui. É o Merece Confiança. É do Ellison. Aliás, conheça melhor o Antigo Testamento. Mas eu deixei também os alunos ficarem à vontade, podendo comprar também esses outros livros, que é o Merece Confiança, o Antigo Testamento, que o Júnior comprou. Não foi isso, Júnior? Mostra o seu livro, Júnior, para mais. Eu acho que minha câmera não está... Levanta um pouquinho, Aparece aí, ó. Isso. Tá bom? Ou pode comprar esse livro, que é o Panorama do Antigo Testamento. Um dos 3 livros. Agora, é claro, o aluno que puder comprar todos esses livros e muitos outros, eu indico. Eu, por exemplo, quando fiz essa matéria, usei esse livro da Juerp, do Cleide T. Francisco, há muitos anos atrás, tá bom? Então, aqui a bibliografia básica, são as outras biografias que a gente tem como indicação de livros complementares. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Ok. Tudo jóia? Tranquilo? Bom, irmãos, fazendo uma breve recapitulação do material que nós já tivemos,
Gostaram da matéria passada? Aprenderam bastante coisa? Deu para se situar, os irmãos, sobre a questão da cronologia, do tempo? Cronologia não lembrei, não. Eu Não? lembrei assim, né? Eu lembrei assim, com base na aula da Márcia, por exemplo, Gênesis, né? Ali o período do patriarcal, eu sei, período 2000 a 1200. Aí depois vai a conquista, que vai até o ano 1000, parece. E depois período da monarquia, que aí eu acredito que vai de 1000 a 900, né? Parece. Aí 990 acho que a destruição e reconstrução do templo, exílio. Daí se Joia. perderam. Não tem problema, não, mas você viu, pelo menos agora, Júnior, perceba que é normal que vocês, pelo exercício, vão estar fazendo a conexão de um livro com o outro na época. E vai ser muito interessante hoje, porque como nós hoje vamos estar estudando, eu pretendo dar hoje uma introdução dos livros de sabedoria e dos livros poéticos, pretendo estar dando o livro de Jó e Salmos na matéria de hoje. Mas nessa recapitulação, deixa eu mostrar um slide aqui para vocês que eu peguei na internet, até a professora Márcia também utiliza esse mesmo slide. Ó, rememorando os tempos de vida do povo de Israel para melhor situarmos. Ó, em 2000 a.C., Abraão é chamado por Deus, de Ur dos Caldeus. Em 1500 a.C., ou 1450, e vocês lembram que eu mencionei para vocês que muitos escritores vão pôr 1500, outros vão pôr 1450. Irmãos, 50 anos. 1440. Hã? A Márcia colocou 1440. Isso, 1440. Essas variáveis de 10, 20, 50 anos ou até 100 anos para a antiguidade, isso não é nada, tá, irmãos? Então, a gente não tem como, muitas vezes, determinar um acontecimento com muita precisão. Essa é uma tarefa dos arqueólogos, é uma tarefa dos historiadores. Eles, sim, vão ser mais prolixos sobre essa questão, mais afirmativo. Então, nós acabamos pegando aquilo que é um consenso desses grandes pensadores e seguimos uma data provável, tá bom? Então, olha só, Moisés é chamado para o êxodo em 1500. Ele liberta o povo, né? Então, nós temos que lembrar que Moisés foi chamado, mas Moisés depois ele vai para o deserto de Midian. Quando ele está com 80 anos, ele volta a libertar o povo e ainda passa mais 40 anos. Aí vem aqui o período de Josué, por volta de 1400. Josué invade e conquista a terra de Canaã. Lá ele distribui a terra de Canaã. Depois de Josué vem o que? O período dos juízes, que varia, que tem uma variação entre 300 a 350 anos. Pode ver que aí, no ano de 1050, Samuel é o último juiz que inicia, então, o período da monarquia, com Saul. Saul é o primeiro rei. E aí vem, então, a monarquia de Israel. Aí nós chamamos, inclusive, de monarquia unida. Logo depois de Saul vem Davi, por volta do ano 1000. E Davi se torna rei de Judá, depois rei de Jerusalém, e coloca Jerusalém como a capital do reino. Depois vem a divisão do reino. Aqui nesse slide não está mostrando aqui a divisão do reino, com Jeroboão e Roboão. Aí temos então outro período na história de Israel, que é a divisão do reino. E nós encontramos essa divisão lá em 1 Reis, capítulo de número 11. Aí começa então reino dividido, tribo do norte e tribo do sul. Depois vem o cativeiro assírio, que também o autor aqui não registrou, e depois vem o cativeiro babilônico, por volta do ano de 605. Israel é devastado por Nabucodonosor e o povo de Deus é levado para o cativeiro babilônico. Lá eles ficam por 70 anos e depois eles regressam. Depois desses 70 anos.
a gente vê que em 586 é o momento que eles vão para o cativeiro babilônico. Aqui em 605 é o momento em que ali Israel já está sendo sitiado pela Babilônia. Então, olha que interessante. Aqui é uma prévia. E lembrando que nessa prévia, desse slide, por exemplo, aqui é só um detalhe que chama um pouco mais a atenção. E aqui já seria um pouquinho mais a cronologia dos reis, do reino, cronologia dos reis do norte e do sul, né? Reino do sul com Judá, reino do norte com Israel. Vocês estão vendo? Sim. Esse mapa cronológico aqui é muito legal, porque aqui data mais ou menos a data, ó. Olha só, 1025, Davi, de Saul, depois vem Davi, depois vem Isbosete, que é filho de Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão. Olha que interessante, irmãos. E aqui vem a divisão do reino, que aí vem Roboão e Jeroboão. E olha que interessante. Esse mapa aqui, ele é muito interessante, irmãos. Por quê? Porque aqui vai mostrando um pouco dos profetas. Ó, o profeta Elias, profetas Eliseu, e os reis em que estavam reinando durante o período dos profetas. Olha aqui o profeta Obadias, Joel. Olha que interessante. É bem interessante que eles estão dentro da nossa divisão como dos profetas menores, mas na realidade eles profetizam aqui antes do cativeiro babilônico. É interessante, né? Não sei se vocês sabiam disso. Interessante essa divisão, né? É bastante complexa, né? E olha aqui, continuando ainda aqui. O profeta Jonas e o profeta Amós também profetizam antes, o profeta Oséias, antes do cativeiro babilônico e do cativeiro assírio, né? Pode ver que aí vem Miqueias, vem Isaías, aí vem depois o cativeiro babilônico, a queda de Jerusalém. Abacuque também, né? Oi? Abacuque também, né? Isso, olha aqui, Abacuque é bem no cativeiro praticamente, no cativeiro. né? Exatamente. Olha que interessante. Existem profetas, que nem Jeremias. Jeremias profetiza antes do cativeiro. Ele acaba sendo beneficiado pelo Império Babilônico. Depois temos o profeta Daniel, que é um profeta lá na Babilônia. E o profeta Ezequiel também, que é um profeta típico da Babilônia. Ele prega de uma forma muito contundente nesse período. Olha que interessante. Depois vemos a reconstrução do templo, o retorno com Zorobabel. Temos o profeta Zacarias e o profeta Ageu como profetas que vão estar pregando durante esse período de retomada. Depois temos aqui Esdras, Neemias, a reconstrução do templo. Então, assim, esse é um gráfico que mostra como pode ter sido esse momento. Vai ter mudanças, irmãos, porque alguns profetas menores, eles podem ter como se diz, a datação pode ser em outros lugares, mas isso não tira o brilho desses profetas. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Muito bom, hein? Né? Então, assim, são mapas que a gente vai pegando e vai passando para vocês, irmãos. E esses mapas ilustram bem. Agora, só recapitulando um pouco aqui, irmãos, a importância do Pentateuco. Nós aprendemos que Moisés é o autor do Pentateuco, e o Pentateuco ele registra a história desde a criação de todas as coisas, o período antes do dilúvio, depois a vida o próprio Noé, depois vem a geração pós-dilúvio, chegando até Abraão. Com Abraão, temos o início da história do povo de Deus, a história do povo hebreu. E aí Moisés registra toda essa história, depois vem a história dos patriarcas, a ida deles para o Egito, e aí depois o próprio Moisés registra a história dele, que está no livro de Êxodo, e depois a libertação do povo de Israel do Egito, e os 40 anos
no deserto. E aqueles 40 anos do deserto é onde surgem tanto o livro de Gênesis, quanto o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós tratamos muito bem isso no módulo anterior. Então, esse são os 5 livros de Moisés chamados de Pentateuco, né, que são conhecidos também como a Torá. Depois falamos do livro de Josué e Juízes. O livro de Josué começa um período novo, que é o período das conquistas. Depois vem o período dos juízes e depois vem o período da monarquia. Foi dessa forma que nós trabalhamos no módulo anterior. Trabalhamos em cima dos livros históricos esse período e caminhamos um pouco para frente. Falamos sobre o primeiro e segundo livro de Reis, que na Bíblia hebraica é só Reis. Falamos do livro de Samuel, que na Bíblia hebraica é só Samuel, para nós é primeira e segunda Samuel, primeiro livro e segunda Samuel, tratando a vida de transição entre o juiz, ou melhor, o sacerdote Eli, a nomeação do novo líder de Israel, que era Samuel, e depois o início da monarquia, que começa com Saul e vem com a vida de Davi, e depois termina com a vida de Davi. O livro de Reis relata o reinado de Davi e depois o reinado de Salomão e a divisão dos reinos. E o livro de Crônicas, que é um livro que retrata todos esses acontecimentos, voltando um pouco para trás, olhando aquilo que os livros, tanto de Samuel quanto os livros de Reis, não mencionam. E o livro de Crônicas ele tem uma beleza singular, porque ele foi escrito possivelmente por Esdras, e ele é escrito trazendo aquelas lembranças do que realmente importa para o povo de Deus. E porque se a gente for pontuar o livro de Crônicas, olhando para trás, era mostrando o seguinte: povo de Deus, lembrem-se que Deus nos deu um templo, um lugar para a gente adorar. Lembrem-se que Davi foi esse grande rei ungido como um homem que amou a Deus de todo o seu coração e cumpriu a lei de Deus, ou seja, um líder que nós devemos copiar. E o livro de Crônicas também vai trabalhar um último postulado, que é: Deus colocou os pastores entre nós, os sacerdotes entre nós, para cuidar de nós. E diferente do livro de Reis, o livro de Reis ele é muito baseado em erros e acertos, pecados, os profetas sentenciando os líderes. Já o livro de Crônicas, ele trata mais o lado bonito dessa fé, que agora está sendo restaurada, dessa fé que precisa ser recordada, dessa fé que precisa ser resgatada. Então, ele vai trabalhar mais em cima disso, da aliança que o povo tem que ter com Deus, com a casa de Deus, com o temor a Deus, com homens que foram como Davi foi, porque os sacerdotes estarão aí para cuidar de nós, porque eles são os pastores que nos levam a palavra de Deus e a gente precisa fazer o melhor também. Então, o livro de Crônicas termina dessa forma. E concluímos, depois falando de Esdras, Neemias e o livro de Esther, mostrando a importância desses servos de Deus na história, né, de todo o Velho Testamento. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo? Alguma pergunta? Hã? Tranquilo, pastor. Podem perguntar, porque são muitas informações, né? Então, eu faço questão que vocês se sintam bastante à vontade e perguntem sem medo de errar. Tá bom? Beleza? Então, agora vamos começar um pouco esses livros, né? Que são os livros, como eu falei para vocês, os livros poéticos, né? Os livros poéticos. Esses livros são maravilhosos, irmãos. Vamos mergulhar agora nos livros poéticos. Vamos lá. Como eu disse para vocês, irmãos, esse material, quem deu para vocês alguns anos atrás, foi o professor Fabiano. E o professor Fabiano, ele já tinha pego um material com o Paulo Pescador, que é o professor que hoje coordena o material lá do STBnet, principalmente a parte do EAD. Está fazendo um excelente trabalho.
E eu notei que o professor Fabiano tinha utilizado também já o material da professora Márcia. E, de fato, o material da Márcia é simplesmente fantástico. A professora Márcia, ela tem uma formação universitária maravilhosa e ela também tem uma formação teológica muito boa. E ela é das áreas, como o pastor e professor José Ribeiro, da área de línguas. Então, meus irmãos, aqui eu vou estar pegando emprestado o material dela também, alguns slides dela, e eu quero dizer para vocês que estou me esforçando para passar esse material para vocês, assim, eu diria, da melhor forma. Até porque, olha só, deixa eu fazer aqui um comentário, né? E dizer para vocês sobre algo antes de iniciar aqui o slide dos livros poéticos. Quando nós pegamos aqui um livro poético, no nosso idioma, é uma boa poesia. Só que quando nós vamos estudar esse livro poético, ele tem, assim, detalhes que somente um linguista consegue enxergar. Eu não sei se vocês gostam da área de línguas. Quem é que gosta aqui da área de línguas? Júnior, você é das letras, né? Você é advogado. Você gosta das áreas das línguas, Júnior? Você é mais das áreas de história? História, eu gosto, geografia. É. Mas e Línguas um nas... pouco. Um pouco, né? Bom, então, irmãos, eu noto que, por exemplo, esse material aqui, eu diria que o pastor Zé Ribeiro, nosso querido professor, ele nada de braçada, porque ele é um professor que conhece demais o hebraico e o grego, assim como a professora Márcia. E ao estudar os livros poéticos, principalmente Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e até mesmo o livro de Jó, há muita poesia. E vocês sabem que a poesia, além de ser uma faculdade propriamente dita, além de ser arte, é também ciência. E um linguista, quando ele se esbarra com a poesia, e não só a poesia no nosso vernáculo, no nosso português, mas na nossa língua materna, mas ele conhece também as línguas originais, eles se deliciam de uma forma e de uma magnitude imensa. Por quê? Porque eles conseguem enxergar verdades que somente o tradutor enxerga. Nós que pegamos aqui a Bíblia no português, nós não conseguimos enxergar certas verdades que o linguista enxerga. Então, por isso que as traduções das Bíblias, elas acabam se completando. Eu, particularmente, tenho aqui, não sei se vocês conseguem ver, esse bloco aqui, de tirar os livros são as minhas Bíblias de estudo, né? Aqui está parte das minhas Bíblias de estudo, tá vendo? Essas daqui são as minhas Bíblias de estudo. Fora isso, eu gosto muito das Bíblias, eu gosto muito de estudar no original, né? Mas eu não sou um linguista, então eu estou me esforçando aqui para dar essa matéria, e essa matéria, para mim, eu tenho uma facilidade maior quando tratamos de assuntos teológicos. Então, por exemplo, no profetismo, modéstia à parte, eu desenvolvo melhor. Mas agora, nesses livros poéticos, então, meus irmãos, eu sei que eu vou ter um pouco de dificuldade por causa que não é a minha área principalmente. Mas isso não quer dizer que eu vou dar uma aula ruim para vocês, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que naturalmente, se vocês uma hora tiverem o privilégio de pegar um pastor, como o pastor Zé Ribeiro, professora Márcia, Russell Shedd, não está mais entre nós, que eram pessoas que conheciam demais o original, a poesia no original, irmãos, eu não tenho nem palavra, ela fica exuberante. Ela é exuberante. É uma riqueza que nós não temos nem como, não tenho como descrever, tá bom? Então, meus irmãos, Sem agora a contar gente... sem contar que a língua original, ela, até o contexto
que está implicado o texto, está dentro da cultura e compreensão judaica ou grega. Aí muda totalmente. Já já eu vou tocar no assunto, Júnior, sobre a questão do paralelismo. Já já a gente vai mencionar essa questão do paralelismo, entendeu? Então, só quero... eu fiz questão de falar isso agora para vocês, porque os livros poéticos, né, eles são de uma exuberância lindíssima já no português. Mas no original, eles chegam a ser, assim, absurdos, fora de contexto. É uma coisa de uma grandiosidade. Por isso que um linguista, nessa hora, eu diria, ele é muito feliz, porque ele consegue ver coisas que nós não conseguimos de uma forma geral. Tá bom? Tudo bem até aí? Beleza? Então vamos lá, meus irmãos. Agora vamos aqui compartilhar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui para vocês alguns slides. O professor Fabiano, ele já utilizava o material do STBnet. Então, a gente vai dar sequência aqui, eu vou estar utilizando também o material do STBnet, tá bom? Inclusive, eu peguei esse material com o professor Fabiano e algumas coisas também eu acabei pegando, baseando aqui nas aulas, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Esse material eu peguei com a professora Márcia, em um vídeo que eu assisti dela, e aqui eu estou dando a honra, porque realmente a professora Márcia é de uma sabedoria muito, muito especial. Estão vendo o slide? Não? Estão vendo? Conseguem ver? Sim, pastor. Tá bom? Introdução aos livros poéticos, livros de Jó. Dá para vocês lerem? Tá dando para ler ou não? Tá ruim a leitura? Tá bom. Valeu, pastor. Espera aí. Essa é a professora Márcia, tá? Zollner. Esse material ela gravou em 2016. E aqui, ó, aula 1. Eu quero pegar essa abertura que ela fez, que eu achei fantástica. Eu quero estar trabalhando um pouco sobre ela e sobre o livro Panorama do Antigo Testamento. Quem consegue ler? Posso ler, pastor, se o senhor quiser. Então, eu vou aumentar aqui a letra. Tá bom? Ficou bom? Tá ótimo. Pode ler para nós, Gil. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Entre esses, Jó e Provérbios e Eclesiastes são também conhecidos como livros sapienciais. Sapienciais quer dizer de sabedoria. Pode ver que a expressão Homo sapiens, lembram disso? Recordaram? Recordaram? Homo sapiens, né? Porque a palavra sapiencial quer dizer sabedoria. Então, ora, vocês vão ver alguns livros tratando sobre isso. Vamos estudar o material, né, poéticos. Outros vão falar sapienciais, por exemplo, algo do tipo, entendeu? Seria tudo dentro do mesmo bojo. Mas já que Jó, ele não era uma poesia a ser cantada, Provérbios também não era uma poesia a ser cantada, e nem Eclesiastes, por isso que eles também recebem essa terminologia. Agora, olha que interessante, irmãos. Eu quero gastar um minuto aqui explicando para vocês isso. A literatura hebraica, ela é muito curiosa, porque, por exemplo, irmãos, os irmãos aqui, o pastor Dione e o irmão Gil já fizeram hermenêutica conosco. Lembra, Gil? Então, vocês que ainda não fizeram hermenêutica, talvez, quando fizerem hermenêutica, vocês vão lembrar dessa aula. No caso deles, como eles já fizeram hermenêutica, eles serão mais enriquecidos com esse material.
Por que eu estou falando isso? Dentro da hermenêutica, olha que coisa fantástica. O que é a hermenêutica, irmãos? É a arte de interpretar. É a arte de interpretar. Então, dentro da cultura hebraica, a questão da poesia e dos livros de sabedoria eram muito citados de forma corriqueira na história do povo judeu. Então, quando nós pensamos assim, pensem assim, nós não temos hoje os nossos provérbios de sabedoria? Não faz parte da nossa cultura? Alguns vêm de outras culturas que nós incorporamos na nossa cultura, outros são típicos da cultura brasileira, que não tem uma correspondência necessariamente a uma outra cultura. Cada cultura tem os seus princípios de sabedoria, etc. e tal. E na literatura hebraica, os pensamentos de sabedoria também eram passados. Quando a gente pensa em livros sapienciais, a impressão que dá é que os livros de sabedoria só estão em Jó, Provérbios e Eclesiastes, mas não. Pode ver que em todo o Velho Testamento nós temos instruções de Deus ao seu povo, princípios de sabedoria. Então, era algo comum também, assim como também as canções. Essa ideia que nós fechamos, por exemplo, olha que interessante, irmão. O livro de Salmos na nossa Bíblia são 150 salmos, são 150 hinos. Mas será que era assim nos dias, por exemplo, de Josué? Josué tinha o livro de Salmos? Davi ainda nem tinha nascido. A história dos juízes ainda viria 300 anos para frente. Olha que interessante. Mas nos dias de Josué já tinha salmos? Os de Moisés, talvez. Já tinha. Eles já cantavam a Deus. Estão entendendo, irmãos? Então quer dizer que cantavam. Lembra quando o Mar Vermelho se abre e Miriam com um tamborim canta? Ou seja, já era característico a poesia dos dias do Velho Testamento, nos dias de Moisés. As canções. Então, Deus já estava se revelando para os seus servos por meio dos poemas, por meio de salmos também. A questão de nós pegarmos, por exemplo, um bloco e definirmos, esse é o livro de Salmos, isso não significa que, por exemplo, nos dias de Davi, por exemplo, Davi, ele é um daqueles que compõe os Salmos, mas isso não significa que Davi também não pegou emprestado outros salmos, que Davi não aprendeu com outra pessoa. Estão entendendo? Então, percebam como tudo isso é muito lindo. E na cultura hebraica, tanto a poesia quanto os contos de sabedoria era uma coisa muito rica. Eu vou ler aqui para vocês, do Panorama do Antigo Testamento, na página 333. Os limites da literatura poética do Antigo Testamento não são fáceis de determinar, pois pouco se sabe sobre a natureza exata da poesia hebraica bíblica. Ao contrário dos seus semelhantes clássicos e modernos, a poesia hebraica antiga não possui um esquema distinto de acentuação, métrica ou ritmo que a diferencia da prosa. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui? Nós temos hoje o texto. Mas qual era o ritmo que eles cantavam aquilo? Nós não temos. Então é difícil de estudarmos qual era o ritmo quando era cantado lá no tabernáculo ou no templo. Mas a letra se preservou. E mais importante do que o ritmo, mais importante do que tudo isso é o quê? É a letra. Porque é por meio dessa letra sagrada que Deus imprimiu ao seu povo valores. Mas aqui fica um pouco difícil de saber qual era a métrica, o ritmo, e que a diferencia da prosa. Somente nos 2 últimos séculos, esse fato tem sido apreciado completamente pelos estudiosos. Ou seja, aqui o nosso irmão o Hill e o Walton, eles estão dizendo isso, que esse estudo mais detalhado tem sido feito nesses últimos séculos. Antigamente, não se fazia ele, não era porque não era relevante, era porque
apenas o texto sagrado dessa poesia já bastava, como de fato basta. Como eu li no início da nossa aula, saber que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, é o que importa para nós. Agora, se nós pudéssemos e soubéssemos como Davi cantava, em que tom, qual era o ritmo, com certeza ficaria muito mais agradável para nós. Mas Deus não permitiu com que isso se perdurasse. Deus permitiu apenas com que essa composição sagrada ficasse para nós. Continuando o texto, a contribuição antiga mais significativa ao estudo da poesia hebraica foi feita pelo bispo Robert Lowton, em meados do século XVIII. Ele observou o paralelismo e a correspondência de ideias e frases como característica fundamental que distingue a poesia hebraica da prosa. Seu delineamento dos diversos tipos de paralelismo ainda é a base do conhecimento da estrutura da poesia, da estrutura poética do Antigo Testamento. E aqui o livro continua fazendo uma citação sobre essa diferenciação. Por exemplo, irmãos, a gente vai ver aqui nos slides da professora Márcia esses detalhes, só para vocês terem uma ideia, né? No Nordeste não tem o repente? Sim. Né? Nós temos a poesia, tem a prosa, há uma construção de infinidade. Então, tá dentro de uma construção da obra literária. Exatamente. Movimento literário. Exatamente. Então, somente recentemente, nos últimos séculos, esses detalhes começaram a ser um pouco mais estudados. E aí nós, ao estudarmos, nós notamos uma característica e uma peculiaridade do povo hebraico. Bom, falando isso, continuando aqui o assunto, agora para a gente continuar aqui o assunto, só falando mais uma coisa aqui para vocês, é o seguinte. Existe na hermenêutica o que nós chamamos de hebraísmo. O que é hebraísmo? São palavras e termos que, para que a gente entenda bem, a gente tem que entender um pouco a cultura hebraica. E dentro também da hermenêutica existe uma outra regra, que é a regra dos paralelismos, onde são feitos paralelos. Por exemplo, irmãos, quando Daniel fala sobre aquela estátua de Nabucodonosor, que ele tem uma visão, que depois Daniel interpreta, que vem uma rocha, e aquela rocha, uma pedra, e desfere um golpe no pé da estátua, e aquela estátua cai. Depois nós lendo os textos no Velho Testamento e no Novo Testamento, que Jesus é a pedra de esquina. E nos textos de Daniel, que, por exemplo, Jesus ele é o grande governante que um dia nasceu e o seu reino não tem fim, nós sabemos disso. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isso é inquestionável. Ele é a pedra de esquina, tudo está fundamentado nele. Para a gente compreender essa questão de que ele é o fundamento, que ele é a pedra de esquina, a gente tem que fazer uma leitura de paralelos. E no livro dos Salmos, a gente vai ver muitos paralelismos com a questão também da literatura, com a mentalidade, com as características típicas ao hebreu, e tudo isso vai sendo, eu diria, vai tendo mais luz quando nós conhecemos um pouco mais esses detalhes do povo hebreu. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos prosseguir? Só pontuar que aí está dentro sempre no âmbito dos livros canônicos, né? Porque o judeu ele tem lá também a sua poesia, o seu romantismo, obras seculares, né? Sim, sim. E não entra, né, nessas obras. Exatamente, muito bem colocado, Júnior, porque não é o fato de ser poesia, e não é o fato de ser canções ou livro de sabedorias, que, por exemplo, seria semelhante a outras poesias dos dias bíblicos. Não. Sim. Essas são poesias inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus, por meio dessas poesias, por meio desses escritos de sabedoria, se comunicou e se revelou de forma artística ao seu povo. Guardem isso, irmãos. Isso é lindo. É como se Deus estivesse embelezando o culto para nós.
Está entendendo, irmão? Isso é magnífico. Imagina, vem Moisés e dá ali o Pentateuco, as leis. Deus levanta os escritores sagrados, Josué, Samuel, e eles escrevem. E Deus vai levantando seus servos, os profetas, e de repente Deus levanta do meio dos seus servos esses profetas que agora recebem uma poesia. E essa poesia ela é tão sagrada que nem aquele texto que Samuel escreveu. Só que agora essa poesia ela é para ser cantada onde? No dia de culto a Deus. Olha que fantástico. E Deus tem, no meio dessa poesia, uma letra que ensina o seu povo. Ensina o seu povo o quê? A adorar a Deus, a depender de Deus, a crer em Deus. E nos livros de sabedoria, a mesma coisa. Ele ensina com sabedoria o seu povo, de uma forma poética, mostrando o seguinte: olha, meu povo, olhe para mim, eu quero ensinar a vocês caminhos. É como se no meio de toda a religiosidade, Deus nos desse doçura, Deus nos afagasse. É isso que acontece nos livros poéticos e nos livros sapienciais. Fantástico, né, irmãos? Por isso que eles são inspirados. São judaicos, não são livros judeus, como são os outros livros judeus e as poesias judaicas, porque elas sempre existiram, mas elas são especiais, porque elas são inspiradas por Deus para ser útil à edificação do seu povo, na história do seu povo. Tá bom? Tudo bem? Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Então, continuando aqui, onde estávamos aqui? Tio, continua lendo para nós. Ok. Embora a poesia apareça em muitos outros livros do Antigo Testamento, nesses 5 livros citados temos longos textos com características da poesia hebraica. Nessa aula iremos ver algumas características básicas da poesia hebraica, ressaltando desde já que essas características diferem bastante do que conhecemos como poesia em português. Analisaremos conceitos como métrica, paralelismo, quiasmo e acróstico. Depois iniciaremos nossa jornada pelos livros poéticos, começando por Jó. Joia. E aqui deixa eu fazer até uma divulgação, dando mérito e a honra à professora Márcia, ao professor Ribeiro, ao STBnet e a tantos outros pastores que são profundos. Como eu disse para vocês, se os irmãos quiserem aprender sobre esses detalhes, quiserem se aprofundar mais, aí sim eu aconselho vocês até procurarem esses professores, porque eles são, além de terem um conhecimento vasto da história do povo judeu, eles também têm um conhecimento vasto da literatura hebraica, da gramática hebraica bíblica e da gramática hebraica secular. Então, realmente, para que vocês mergulhem mais nessas águas, eu indico tanto a professora Márcia quanto o professor José Ribeiro, porque aí eu diria que eles são os nossos professores, tá bom, meus irmãos? Tá joia? Dou aqui essa honra e esse mérito e dou as fontes, porque assim, como eu já disse nas aulas anteriores, o professor Ribeiro, para mim, ele é um dos maiores linguistas que eu já conheci, é de uma capacidade intelectual fantástica, e nessa área das línguas originais, ele brinca no hebraico e no grego. Ele simplesmente brinca, e é uma delícia vendo ele ensinar, tá bom? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque há uma complexidade na leitura desse material. Ela não é tão simples, tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho aqui sobre essas diferenças, essas características da poesia hebraica. Pode ver, esse slide é lá do STBnet, é da professora Márcia, né? O professor Fabiano já utilizava no passado. Deduzo que ele deve ter pegado ou com o Ribeiro ou com o Paulo Pescador. No caso, esse daqui eu peguei numa aula de um vídeo da professora Márcia, tá bom? O que seria métrica, irmãos? Não confundir com rima. A métrica marca, numa fase, a alternância entre sílabas tônicas mais fortes e fracas. Exemplo: estava à toa na vida e o meu amor me chamou.
Lembra dessa música? Alguém se lembra dela? Júnior? Buarque. Hã? Chico Buarque. Então, Chico você Buarque. lembra como que era Se eu estava à toa na vida, meu amor me chamou. Então, olha aí. Dei a Obrigado, banda Júnior. Obrigado. passar. A irmã Cleusa até balançou agora, lembrando, né, irmã? Estava à toa. Ó, olha que interessante. Quando a gente fala sobre métrica, como se diz, aqui, deixa eu pegar aqui. Na realidade, o que que acontece? Nós temos a rima, né? Mas a métrica, ela marca mais a sílaba tônica, entendeu, irmãos? Estava à toa na vida e o meu amor me chamou. E aí, ou seja, quando a gente fala em voz alta, assim como várias outras músicas destaca, assim é a métrica. Deu para entender? Então, na literatura hebraica, o que destaca-se mais é a métrica, não é a rima. Para nós, no português, é a rima, né? Outra questão que acontece com muita frequência na literatura e na poesia hebraica é o paralelismo. É a característica mais importante da poesia hebraica. Olha só que interessante. O paralelismo encontra-se no nível do pensamento, das ideias, e não nas formas das palavras ou dos versos. Por exemplo, podemos ter duas frases que refletem ideias semelhantes. Veja o Salmo 15, 1. Ó, nesse caso, temos o paralelismo sinônimo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ora, quem há de morar no teu santo monte? Observe que há a mesma ideia em morar e habitar e tabernáculo e santo monte. Conseguem enxergar? Morar e habitar. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, morar e habitar, eles têm um paralelismo. E santo monte e tabernáculo também tem um paralelismo, porque o tabernáculo, nos dias de Davi, foi colocado aonde? Em Jerusalém, no Monte Sião. Então, podem ver que a ideia hebraica da poesia tem muito mais a ver com o paralelismo, muito mais do que simplesmente uma rima propriamente dita. Eles trabalham mais nessa ideia. Para destacar a mesma ideia, né, pastor? Oi? São palavras diferentes para destacar a mesma ideia. E exatamente. Pode ver que a definição da professora Márcia é muito bem colocada aqui, ó, refletem ideias semelhantes. Podemos ter duas frases, mas que refletem ideias, ou seja, o paralelismo, no caso da poesia hebraica, ela está muito mais voltada a esse nível do pensamento, das ideias, e não nas formas das palavras dos versos. Por exemplo, nas nossas, geralmente, poesias, a gente trabalha mais do que os versos, as palavras. No caso do brasileiro, a gente costuma mais ter uma rima em palavras. Nós não se apercebemos tanto na questão das ideias. Para nós, rimar é mais importante do que a ideia. Se a ideia realmente coadunar, ótimo. Mas no caso da poesia hebraica, o pensamento das ideias e o pensamento delas são mais elevados, como a gente vê nesse exemplo aqui. Ficou claro? Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo? Tá dando para entender? Agora, percebam que uma pessoa que já enxerga esse detalhe no nosso idioma é lindo. Mas quando você consegue fazer essa construção na língua original, você consegue enxergar mais coisas ainda. Estão entendendo, meus irmãos? Como o mundo da palavra de Deus ela é vasta. Como a gente pode mergulhar, sabe, irmãos? Por isso que, assim, quando a gente começa a estudar teologia, e assim, no nosso caso, sabe, Maísa, nós somos um seminário, a gente chama ortodoxo. O que é ortodoxo? Nós aqui não estamos querendo inventar nada de novo. Nós queremos a palavra de Deus
a palavra de Deus e a palavra de Deus. O Senhor que revela a palavra de Deus e a palavra de Deus que revela o Senhor. E o que mais? E se a gente puder mergulhar nos originais, melhor. Se a gente puder mergulhar na história do povo judeu, como aconteceu, simplesmente para a gente acreditar nesse livro, para ensinar esse livro, e a gente faz essas pesquisas e a gente tenta ir mais fundo para que quando a gente chegar lá na igreja, a gente não complique, a gente facilite. Sabe, assim, tirando dúvidas. Então, eu costumo dizer, e eu aprendi isso com Spurgeon, ele falava algo mais ou menos assim, irmãos, o pastor e o teólogo, ele vai ser profundo conhecendo sobre o trigo, qual é a melhor semente, qual é a melhor época do plantio, qual é a época da colheita, qual é a época da irrigação, como afastar as pragas. Então, o pastor, ele vai ser, e o teólogo, ele vai ser essa pessoa que conhece sobre tudo isso. Mas quando ele chega na comunidade, ele não leva nada disso para a comunidade. Ele pega o melhor trigo, faz o melhor pão e dá a comida melhor para o povo. Tá entendendo? É isso, só isso. Então, a gente, ao estudar tudo isso, a gente não está querendo aqui, sabe, chegar lá na igreja e falar de paralelismo no hebraico. Não, não, não. A gente quer simplesmente chegar com muita convicção e ensinar as escrituras. Então, nós somos um seminário ortodoxo. Nós somos um seminário que conserva essa boa tradição. E a gente aprende com todos aqueles homens de Deus que aprenderam e deixaram um legado, sem muita novidade, entendeu? Tá entendendo, então? Tudo bem, meus irmãos? Compreendeu, Maísa? Joia? Beleza até aqui, meus irmãos? Amém. Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Não? Nenhuma? Tranquilo. Nós estamos acostumados com a rima do Racionais. Racionais MCs. É a nossa rima, né? Não, mas essa é uma linguagem marginal. Infelizmente. Isso é uma linguagem marginal. Porque o Brasil tem uma riqueza de grandes poetas, grandes escritores tem sim. da língua portuguesa. Aloysio Azevedo e grandes sertões veredas. Temos muita coisa boa. É que o Gil brincou agora. Explica para o doutor, Gil, que você brincou, senão você vai... Tenha fé, porque até no lixão nasce flor, essas coisas, sabe? Senão o advogado vai te dar um processo aqui, porque você vai falar que você destemperou a aula. Não. Tudo é riqueza, né? Não. É que a gente marginal, sabe não é que... no sentido de ser marginal, mas é no sentido daqueles que são marginalizados. Então, a construção da língua, que a língua, na verdade, é um símbolo, né? O que importa é a gente entender a comunicação. Sim. E assim, irmãos, é nessa hora que a gente até fica mais aberto também. Claro, né? Como igreja, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu fazer um último comentário antes de fechar essa gravação. O fato de estudarmos, né? E estudarmos a poesia bíblica e conhecermos, interagirmos na sociedade, me entendam bem, a gente tem que ter muito temor, até porque muitas vezes, vou até compartilhar com vocês um episódio que recentemente eu conversava com um pastor. O pastor chegou para mim e falou assim: Pastor Rai, eu não vou levar mais meu grupo nas reuniões dos jovens em tal lugar, porque o novo líder dos jovens agora, ele defende que não tem problema nenhum a gente ouvir música secular, e inclusive tocar música secular no culto de jovens. Aí eu dei risada, e eu falei: você está brincando? Ele falou: o pastor lá está tocando uns mundanos lá e está falando que não tem problema não. Eu falei: aí cocei minha careca, né? E falei: o que você vai fazer? Ele falou assim: não, eu não levo mais meus jovens. Eu falei: parabéns, pastor. Parabéns. Eu acredito assim, irmãos, vamos aqui abrir, né? Nós precisamos interagir com a literatura, com a poesia brasileira, com a música, com tudo, e conhecer de tudo. E não ter, assim, uma mente fechada de interagir. Mas a gente tem que separar muito bem o que é santo e o que não é santo. Porque o que acontece, irmãos? Vamos pegar esse caso desse pastor que ele me falou isso, né? E até disse para ele: eu jamais levaria meus jovens num lugar assim. Porque pensem, né? Os jovens já sofrem um dilema violento, que é a influência
da vida, das músicas. E aí, a gente está tentando purificar os nossos jovens com hinos sagrados, com coisas abençoadas, tentando trazer eles para Deus. Vou levar eles num culto, numa igreja onde tem, né, no caso, seria uma união de igrejas, e chegar lá e estar tocando, sei lá o quê. De repente, uma música que desperta sensualidade, que desperta... Está entendendo? Dentro de um culto de igreja não convém. Ora, eu não sou contra os ritmos, eu não sou contra... Pelo contrário, eu acredito que os ritmos vieram de Deus para as pessoas, o diabo que destempera fazendo as coisas e levando as pessoas. Mas a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter sabedoria, porque senão os nossos jovens vão ficar contaminados ao invés de ficar cheios do Espírito Santo. Agora eu pergunto, será que a gente não tem boas músicas evangélicas no acervo contemporâneo? Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Oxe, a gente tem de tudo, desde forró, a soul, a reggae, a gente tem tantos homens de Deus com tantas composições lindíssimas de tudo que é gênero e gosto, até samba. Ou seja, a gente não precisa. Estão entendendo, irmãos? E esses dias atrás eu vi, inclusive, grupos evangélicos, né, fazendo uma defesa do samba, que a igreja tenha que estar lá no meio dos sambas. Ou seja, olha o perigo que as coisas vão entrando, entendeu, irmãos? E aí eu digo para vocês, muitas vezes querendo ganhar as pessoas, a gente acaba se sujando mais. E a gente não precisa de instrumentos do maligno para poder levar o evangelho. A gente tem os instrumentos sagrados, tá bom? Então, fiz questão de fazer esse comentário só para mostrar o seguinte, a gente não é preconceituoso de poder avaliar uma poesia, uma canção, uma literatura, mas a gente tem que saber que o que vai alimentar o nosso povo é a palavra de Deus, são as coisas sagradas, tá bom? Tudo bem? Sim. A irmã Cleusa queria fazer uma pergunta? Sim. Só para Pois não. O pastor estava falando de ritmos, de músicas, e eu me lembrei de uma coisa, de um estudo que eu li, que fala sobre a música e a letra da música. Porque o nosso espírito, ele se alimenta com a letra da música e o nosso corpo reage com o som. Dependendo do som que é tocado, o nosso corpo reage. Então, tem vários louvores que é tirado de uma música secular e eles colocam uma música, um louvor. E quando a pessoa ouve aquele louvor, o corpo dela sente vontade de dançar. Isso é errado? Então, irmã, assim, a grosso modo não. A grosso modo não, mas assim, depois eu vou até comentar com mais detalhes sobre essa questão para, vamos dizer assim, irmã, errado não é, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Certo cuidado. Principalmente um pastor e o ministro de música, porque o que acontece, irmã? Como eu acabei de dizer, hoje nós somos muito influenciados por muitos meios. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma banda famosa, sei lá, Ivete Sangalo, que é uma cantora famosa e que tem um estilo bem dançante. Se nós pegarmos, por exemplo, o ritmo dela e colocarmos uma letra evangélica e dermos para os nossos jovens, naturalmente eles não vão lembrar apenas, eles não vão memorizar a letra bíblica, eles vão lembrar da música da Ivete Sangalo, concorda? Sim, concordo. Ou seja, para eles terem vamos dizer assim, uma falta de conexão com aquele momento é imenso. E nós não precisamos fazer isso hoje em dia. Sim. Por quê? Porque hoje, até mesmo fazer isso é um plágio. Você está roubando o ritmo de alguém. Não é nem permitido. No entanto, irmã, eu só estou falando isso porque na história da igreja, há muitos anos atrás e décadas atrás, alguns ministros de música fizeram isso, mas em outras culturas, em outras épocas.
que não tinha essa influência secular tão grande. Então, eles pegaram o ritmo de uma música secular e colocaram um hino. E esse hino, inclusive, ele é cantado até hoje, mas a origem dele, o ritmo, era de uma música secular. Isso são parte das histórias do cantor e da harpa cristã. Quando a gente vai estudar o cantor e a harpa cristã, alguns hinos eram músicas seculares dos dias, que o autor pegou aquele ritmo e só trocou e colocou a letra. Fizeram isso porque naqueles dias, o que acontece? Muitas pessoas eram de lugares pobres, eram de usinas de carvão, e eles não tinham o conhecimento, não tinham acesso à vida, ao estudo, e era um outro contexto, entendeu, irmã? Mas hoje em dia, como eu disse, irmã, hoje nós temos, assim, uma infinidade de músicas, de músicos, de cantores, de ministros, de maestros. Hoje a gente não precisa nada disso, tá entendendo? Verdade. Não precisamos mais. Eu acho que é até uma desonra com a quantidade de gente boa que a gente tem. A gente tem tanta gente boa, tanta gente ungida, que a gente pode escolher qualquer ritmo que a gente vai ter uma infinidade de acervo, tá bom? Quando eu fui para a igreja, eu fui para uma igreja que eles tocavam samba, eles dançavam lá na frente, dançava samba, assim, não era só soltinhos, não, era juntinho, dançava samba. Logo no começo que eu me converti. E era uma igreja de jovens, também há muitos anos atrás. Então, tudo vem assim, né, numa história, tem que saber o contexto da história lá atrás. Então, e aí, por isso, exatamente, irmã, muitas vezes, irmã, eu não vejo isso como algo errado, no sentido assim, vamos supor que nós fôssemos uma família uma família que gosta muito de samba, e a gente se converte. Qual que vai ser a nossa preferência musical? Vai ser samba. A gente vai aprender com os irmãos que tocam samba gospel. Então, eu não vejo que há um problema. Mas, perceba, a gente tem que saber entrar com muito cuidado nessas questões, porque senão a gente acaba se perdendo. Então, por isso que eu não sou contra, eu não estou aqui querendo dizer que esse ritmo é proibido, aquele outro, aquela composição, porque essa é uma discussão até mais, mais de igreja. Hoje, na nossa aula aqui, não seria esse o foco. Entramos agora nessa discussão, mas é bom para esclarecer. E eu, particularmente, irmãos, eu não sou contra nenhum estilo musical. Nenhum, irmãos. Rock, pelo contrário, eu acho que tudo isso é útil. E todos esses irmãos que, por exemplo, gostam de um ritmo assim, a gente só tem que ter uma certa sabedoria de colocar isso na igreja. Por exemplo, vou aqui falar uma coisa, eu gosto muito de louvores, de músicas de adoração, mas eu gosto muito de rock. Eu gosto muito de rock. Agora, e eu gosto muito de hardcore, que é aqueles rock bem pesado. Agora, eu não vou pôr isso na igreja. As irmãs não vão adorar a Deus. O culto de igreja, eu gosto de hinos mais congregacionais. Eu gosto até dos clássicos, que a igreja canta junto. Mas isso não quer dizer que o irmão não possa gostar de um estilo musical mais voz e violão, por exemplo, um estilo mais com jazz, com blues, né? Country, irmãos. Tem irmãos que gostam muito de country. E agora, vamos pegar aqui no contexto brasileiro. Tocar country numa igreja brasileira é mais fácil você tocar forró. Quantos são os hinos baseados em repente em forró? Esses que nós cantamos batendo palma, mas pode ver que é o povo pentecostal. E por quê? Porque é a cultura deles. Então, seria errado? Não. Agora, a gente tem que ter ordem, tem que ter decência, para fazer isso tudo diante de Deus com muita reverência, para a gente não ter carnalidades. Vocês entendem? Isso tudo, né, não seria muito a pauta de hoje, mas entramos nesse assunto, é bom esclarecer. Porque a gente tem que estar aberto aos estilos, ao contexto, às cidades. Tá bom, meus irmãos? Fala, Júnior. Só para esclarecer que quando eu falo linguagem marginal, não é no sentido pejorativo, né? Sim, sim. Nacional, mas sim de uma questão de uma comunicação daqueles que não tiveram que estão à margem da sociedade, né? São marginalizados. Né? Tá bom. É que como advogado eu pensei que você já ia meter um processo no Dio aí. Não. Né, Dio? Mas você vê, irmãos, então assim, a gente tem que ter muita sabedoria nessa questão, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tudo jóia até aí?
E o ritmo, eu também sou aberto. O ritmo, para mim, eu acredito que assim, a glória de Deus, o que importa é o conteúdo. Conteúdo. Porque tem cântico aí também, que é considerado louvor ou gospel, que não tem conteúdo que glorifica a Deus. Então, a questão é o Exatamente. conteúdo. Tá bom? Então vamos fechar aqui nossa gravação? Tá joia? Vou fechar aqui.